muito ela. É ensurdecedor. Vocês estão ouvindo o barulho delas? Pois é, as cigarras levam 17 anos para sair das suas casinhas. É, meu povo, 17 anos. É muito tempo, né? E aí o que acontece? Quem grita, nossa, fiquei surda. Quem grita de verdade são os machos, porque os machos estão atraindo as fêmeas. E aí, quando eles namoram, né? As fêmeas vêm nos galhos das árvores, não tem nenhuma aqui agora, mas elas mordiscam o galho, né? Na verdade, o galho seca, né? Porque elas ficam mordiscando o galho e aí elas colocam os ovinhos, né? E os ovinhos, depois que eclodem, eles caem no solo. Caindo no solo, as cigarrinhas neném entram no solo e ficam lá por 17 anos, né? E nesse tempo elas ficam grudadas nas raízes, dentro do solo, tá? Elas ficam grudadas nas raízes, se alimentando da seiva das raízes. Mas para você ver como a natureza é incrível, que elas não prejudicam a árvore. Elas só prejudicam um pouquinho quando elas vão depositar os ovinhos. Então elas mordiscam aqui assim, essa parte aqui, né? E aí elas colocam os ovinhos viram bebezinhos e caem aqui no solo e elas entram de volta. E aí vira esse ciclo. Estão milhares. Bom dia, meu povo, tudo bom com vocês? Então tá bom, eu estou falando baixo porque eu estou aqui. Estamos aqui ao redor do condomínio onde eu moro, porque eu quero falar sobre as cigarras, falar sobre o que aconteceu com a gente essa semana. Foi uma semana meio agitada, É agitada assim, né, meu povo? Porque acontecem coisas, a gente vai vivendo situações aqui no Japão. Então, eu vim aqui primeiro para falar das meninas, né, das cigarras. É mais ou menos isso. Os galhos ficam secos, né, porque elas ficam mordiscando e elas colocam os ovinhos, as fêmeas, né? E aí elas depositam os ovos para continuar, né, a espécie. Mas é muito interessante, né, meu povo, porque a vida das cigarras é muito curta para elas viverem tantos anos debaixo da terra, que são 17 anos. Já pensou? Se alimentando da seiva, e diz que o nutriente para elas vem muito pouquinho, sabe? Então elas se desenvolvem, demora muito para desenvolver. Mas quando desenvolve e sai, é essa barulheira maravilhosa, né? A natureza aqui é uma bênção. E olha aqui, ó, caiu no chão, eles colocam assim na vista, para quem perdeu, porque aqui, gente, voa, né? Então quem perdeu, achar. Adotem essa cultura que eles têm, né? De caiu no chão, coloca na vista para quem perdeu achar. Isso é maravilhoso, tá? Eu já encontrei roupa minha que voou e as pessoas deixam ali bem na vista para a gente poder encontrar, porque é uma região que venta muito e os prédios, eles são altos, são 5 andares, ó. Vendo? 5 andares. Então lá em cima, quanto mais vai para cima, mais venta, né? Quando cai no chão, o povo coloca assim na vista para que quem perdeu ache. E olha como são as casas aqui. Nome na porta, isso não daria muito certo não, né? Se você fosse colocar nome na porta.
porque o costume de japonês é colocar nome na porta. Eles colocam nome na porta porque se uma pessoa está buscando fulano de tal, sabe que mora ali. Só que eu acho assim meio arriscado, né? Para quem coloca nome assim, aqui mora fulano de tal, aqui é de tal empresa, então pode dar muito, sabe? E falar nisso, meu povo, vou contar para vocês o que aconteceu essa semana. Vou contar para vocês que essa semana tinha na nossa caixinha do correio um papel, né? Um papel muito bem feito e estava escrito assim. Tinha um valor muito grande, né? É que sabe que foi? O Denis Motovlog, quando ele viu isso aí, ele ficou muito brabo, sabe? E aí ele foi lá e picotou todo o papel. Picotou tudo o papel, ficou muito bravo. Ele falou, isso daqui é um absurdo. A gente sabe que a gente não tem nada a dever, mas uma pessoa idosa com certeza cairia nesse, né? Então, o que tinha no papel? Um valor muito alto de 97 mil e estava escrito lá: você está a dever com o cartão de crédito nesse valor, por favor pagar até tal dia, que era o final desse mês. Pagar até o final desse mês. E uma letra muito grande e uma seta num código de barra escrito: entre aqui para saber dos detalhes. Pois é. Aí eu olhei aquilo e falei, Denis, não tem nome direcionado, não tem endereço direcionado. O que é isso? Porque cartão de crédito jamais mandaria isso assim. Eles ligam, né? Jamais. E aí ele falou, com certeza, você vai entrar no código de barra aqui, eles vão pegar todos os seus dados, entendeu? Isso aqui é um perigo, né? E aí ele pegou e rasgou. Talvez, se eu levasse na polícia e falasse, olha, eu recebi isso daqui é suspeito, eu não sei se eles iriam fazer alguma coisa. Talvez fosse até uma ideia também, porque quantos idosos não caem nesse tipo de, né? Porque você imagina, ele vai ficar curioso, ele falou, eu não devo nada, mas vamos ver o que é, e vai lá e entra, entendeu? Tá tendo muito no Japão, né? Então, a gente fica meio assustado, porque a gente liga a televisão e vê falando muito, ligação, sabe? Ligação, é tudo para pegar dinheiro, né? Então é perigoso demais. Japão tá muito perigoso com essa questão, porque tá aparecendo muito. Esse que apareceu para nós, eu fiquei muito assustada, porque é a primeira vez, né? Primeira vez. A sorte que a gente não deve nada. Porque se a gente estivesse devendo alguma coisa, a gente ia falar, nossa, mais um, o que aconteceu, né? Vamos ver o que é. Entende? Só que assim, pra gente que tem um pouco mais de experiência, né? Não é tão ansioso, a gente para e pensa, né? Não tem nome endereçado, não tem nada que comprove, né? Que é nosso mesmo, que é pessoal, então realmente é suspeito, né? Mas aquele que é um pouco desavisado ou ansioso, cai, com certeza cai, né? E aí, quando vai ver já é tarde, né? E não tem para quem reclamar, sabe? E tem um número de telefone também, era 020, 0120, alguma coisa, mas assim, um número muito estranho, sabe? Sabe aqueles números repetidos, que não é muito comum, né? Aí a gente achou muito estranho, né? Mas assim, eu queria ter mostrado o papel pra vocês, mas o Denis Motovlog ficou brabo e rasgou. Mas fica a dica pra você, tá? Que tá aqui no Japão ou tiver aí no Brasil, toma cuidado com esse tipo de informação,
e verifica direitinho, tá? Porque às vezes é pra pegar seu dinheiro, né? Na cara dura. Olha aqui, meu povo, kiwi. Eu sempre mostro, né? Olha que belezinha. Olha quanto kiwi. Estão vendo? Ó, carregadinho de kiwi. Ó. É uma árvore que dá kiwi o ano todo o ano, sabe? Olha aqui, bem pertinho, mas ninguém cata não, ninguém é besta de catar não. Não pode, tá, meu povo? Pode catar não. Olha que belezinha. Tá pequenininho ainda, né? Mas é uma árvore que carrega demais. Olha, também ela tem, olha, kiwi ali. Então, meu povo, é isso, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado. E teve um ataque cyber essa semana, atrapalhou a vida de muitas empresas, fast food, o KFC, né? O KFC foi um dos maiores prejudicados nessa parte de logística. Porque esse ataque cyber simplesmente atrapalhou, sabe, a encomenda das grandes empresas aí de mercados, de fast food. E foi um negócio grande, viu? Foi um negócio grande. Então, tá acontecendo muito esse tipo de coisa e as pessoas não param ainda para pensar que isso tá comum e cai. No caso desse ataque cyber aí, né? Aí não tem o que fazer não, viu, gente? Porque é um negócio muito de profissional mesmo, de quem quer, de um ataque mesmo, né? Cibernético. E prejudicou muito as logísticas de grandes empresas aqui no Japão. E sem dizer também, meu povo, sabe? Que isso vocês já viram aí, né? Que é sobre os ursos. Se não bastassem os ursos, também tem javalis. Agora me diz aí você preferiria ser atacado por um urso ou por um javali? Eu preferiria ser atacada por um urso. E vou dizer para vocês o porquê. O urso, ele se assusta com barulho. Então, as pessoas das cidades aonde está tendo muito urso, mas um urso assim, tipo, eu tô aqui agora, vem um urso e atravessa a minha rua. Ou então vem para cima de mim, né? Então, as pessoas estão andando na rua com sinos. Sabe esse sininho de colocar no pescoço de vaca? Tipo esses guizos, sabe? Para assustar mesmo, porque o urso se assusta com qualquer barulho. Já o javali não se assusta, ao contrário, ele se irrita e vai para cima de você. Teve um ataque de javali dentro de uma empresa. Os rapazes estavam indo no estacionamento fazendo não sei o quê, mas veio o javali, mas ele veio com tudo. E eles estavam com um carrinho de mão, né, esses carrinhos de carregar mercadoria, sabe? E eles estavam tentando se esquivar do bicho, mas o bicho vinha com tudo. E javali tem uma força talvez maior do que de um urso. A bocanhada dele tem não sei quantos centenas de quilos, a bocanhada de um javali, né? Então arranca o pedaço mesmo. Então, gente, a natureza não está suportando tantos animais que não tem predadores. Então o urso não tem predador. Não tem predador para o urso. Porque a caça aqui ao urso era proibido. Até começar a acontecer esse tipo de coisa, porque os ursos diz que quando o urso ataca um ser humano e devora um ser humano, ele não vai querer mais comer frutinha, ele vai buscar a carne humana. Então, um animal desse que comeu um humano, ele tem que ser abatido. Infelizmente, dá dó. Porque a gente, na nossa cabeça, né, culpa das lojas de brinquedo, colocam aqueles bichinhos de pelúcia fofo e a gente acha o urso fofo, e é fofo. O ursinho, o filhote, é a coisa mais linda do mundo, eles são fofos.
mas extremamente perigosos, porque eles têm muita força, eles têm muita fome e ataca por alimentos, né? E agora que nós estamos entrando no verão, ó, tá vendo? Todo lugar tem horta, todo lugar tem alimento. E o animal, ele sabe aonde vai buscar, entende? Então eles estão entrando na cidade em busca de alimentos. Olha que lindo que plantaram aqui, meu povo! Que bonito! Eu não sei o nome dessa flor, mas essa flor eu sei que eles colocam em horta porque ele espanta praga. Diz que essa flor é muito poderosa. Então quem tem horta, planta dela porque ela espanta pragas. E olha que lindinho que tá! Tá vendo como que é o Japão, meu povo? Todo mundo cuida. Aqui não tem um jardineiro profissional cuidando disso. O povo que mora por aqui cuida, né? E as cigarras berrando. E elas são tímidas ainda, tá, meu povo? Porque tem época que a gente não consegue nem conversar na rua. Aqui é uma pracinha que sempre trago minhas netas. Quem acompanha meu canal já sabe. Olha aqui que eu vi. Olha que a minha vista tá boa. Me diz aí quem já brincou com isso aqui. A casca da cigarra. Tem gente que tem medo até de segurar nisso aqui. Eu fazia muito isso aqui, ó. Ó. Pegava a casquinha. Ó. Ai, Aki, que nojo. Para de frescura, meu povo. Ó. Olha aqui. Me diz quem não fazia isso. Eu saía pelo sítio e catava essas casquinhas de cigarra e colocava tudo assim, falava que era meu brochinho. Comenta aí quem nunca fez isso. Então aqui é o que eu falei pra vocês, né? Levam 17 anos pra sair, a gente tem que respeitar esses animais, porque alguém, comenta aí, disse que no Brasil as cigarras estão sumindo, né? E não é a primeira pessoa que comentou isso não, viu, gente? Alguém já falou isso antes pra mim também. Num outro vídeo onde eu mostrei cigarras, aqui as cigarras no Brasil estão sumindo. Olha que triste, né? Olha que triste, porque o Japão é tão pequenininho, mas aonde você for, você vai escutar o barulho delas, né? Vai escutar o barulho delas, né? Aí você deve perguntar, nossa, Aki, qual será, né, a utilidade de uma cigarra? Pois eu vou te dizer, para o ecossistema elas são muito importantes. Elas são muito importantes, porque elas são alimentos para outros animais, às vezes peixes, né? Às vezes a árvore fica perto de um rio, e aí o peixinho tá lá e a cigarra pega, pumba, cai dentro do rio, já vira comida para peixe, comida para corvo, para passarinhos, né? E sem dizer que depois que acaba a época delas, elas morrem, né? Levam 17 anos para nascer e morre, né? Olha só que judiação, tão cedo, né? Porque elas não duram um mês, né? Mês que vem elas já começam aos poucos a cair, né? E aí elas viram o que? Adubo pro solo. Elas caem aqui, elas, né, partem dessa, mas elas viram adubo. Então elas têm importância sim. E olha só, uma coisa que eu vou mostrar pra vocês, muito interessante. O povo deve falar, nossa, tá tudo mofado. Isso não é mofo, meu povo. Isso quer dizer que o ar, aqui é onde eu vivo, onde eu moro, o ar é puro. Né? É um tipo de fungo que só dá quando o ar é extremamente puro. Então aí onde você mora tem esse tipo de fungo na árvore, é porque o ar onde você vive é puro. Que maravilha, né? Olha essa pracinha, que gostoso que é. As pessoas sentam aqui, principalmente pessoas de idade, né? Elas conversam, elas falam da vida dos outros, mas é um lugar muito gostoso. As crianças vêm com seus pais. Para de gritar, criatura! Olha, já tô vendo ela aqui, ó.
Ó, e elas fazem a dancinha da garrafa. Olha, eu vou tentar aproximar. Olha aqui, elas ficam sacudindo um popozinho. Aqui, peraí. Deixa eu conseguir. Viram só? Quando elas gritam, elas fazem a dancinha da garrafa, faz assim com o popozinho. Coisa mais fofa, né, gente? Vocês já viram uma cigarra de perto? Já. As cigarras do Japão são diferentes, tá? As do Brasil, eu não sei se vocês já repararam, mas na asinha tem a nota musical. Vocês já repararam nisso? Eu lembro que lá no sítio tinha muito, né? E aí elas têm a notinha musical no popozinho, né? É a coisa mais fofa. O que eu tava falando antes mesmo, gente do céu? Agora eu não lembro mais. Antes de falar da cigarra, eu tava falando de alguma coisa importante. Falei sobre a situação, né? De gente que quer pegar dinheiro dos outros. Falei... Do que eu falei? Ah, da logística, né? Do que tá acontecendo. Olha. Eu não sei o que eu faço, meu povo, porque olha aqui. Eu vou caminhando e vou vendo as coisas. Olha aqui, figo. Olha que lindo, o pezinho de figo. Olha só o cheiro de figo. Que lindo. Acho lindo. Figo. Olha aqui, olha a rama dela. Coisa mais linda, carregada. Lindo, né? Não pode pegar, viu, povo? Não pode. Isso é da cultura. Dá uma olhada nessa casa. As casas são lindas. E aí você deve pensar, nossa, só tem gente rica aí. Não é gente rica, não. Às vezes é um povo que tem o seu trabalho, né? Que tem o seu bônus, né? Que mora junto com os filhos, e os filhos ajudam também a manter a casa. Então às vezes uma vida que não é dela só, né? É de uma família. E olha só que bonito que tá aqui, tudo limpinho já, ó, tudo cortado, né? Olha que gracinha. Disse não dá prazer de caminhar e ver tudo tão bem cuidadinho. É muito prazeroso, né? Você andar e ver tudo limpo, não ver lixo, porque se tem alguém que joga um lixo, vem outro e cata. É por isso que você vê tudo tão limpinho. Não custa, né? Às vezes a pessoa fala, não fui eu que joguei, eu não vou catar. Mas se todo mundo pensar assim, vira um lixão a sua cidade, né? Então que tenha cinco papéis, cata um. O outro que estiver atrás pode ver você catando um e vai catar outro. Então eu acho que é isso que é o diferencial da limpeza no Japão, sabe? Esse negócio de todo mundo se une por uma única causa, né? Que é limpeza, organização, respeito à vizinhança. Olha aqui, o silêncio. Você não ouve aquele som alto, né? Pessoa gritando, né? Fulano, sabe? Não ouve. Então é o respeito em primeiro lugar, né? É monótono, é chato. Pode ser que tem gente que prefere barulho. Eu prefiro silêncio, eu já acostumei com esse silêncio do Japão e gosto muito disso, né? Da roupa ali que eu mostrei, né? Colocada ali para quem passar a achar. Então são pequenas coisas que viram grandes juntas, né? Então eu acho que isso faz a diferença. A gente tem que procurar por uma vida melhor, independentemente de onde você estiver, né? Eu vivo aqui no Japão, gosto muito daqui. Talvez sofresse muito se um dia tivesse que deixar o Japão para ir para algum outro lugar, que seja o Brasil, que fosse um outro país, porque eu estou acostumada com esse país, com esse local.
Até mesmo se eu tivesse que mudar desse bairro aqui para ir lá pro lado de Tóquio ali, meu Deus do céu, eu não ia conseguir. Porque eu tô acostumada com isso. Estão vendo? Essa tranquilidade. É muito bom viver aqui, aonde eu vivo. É onde a gente tem contato com a natureza. Eu vejo bichos, né? Eu fui criada vendo bichos e gosto de ver. Gosto de ver lugares limpos e bem cuidados. Olha essa praça como tá. Semana passada ela estava toda cheia de mato. Olha que belezinha. Cortaram todo o mato. Eu vou arrumar uma sombrinha ali naquela árvore lá embaixo para acabar de conversar com vocês. Ler alguns recadinhos que eu sempre separo. Eu gosto muito de ler os recadinhos com vocês, porque eu acho que é essa importância que a gente tem que dar para os inscritos, sabe? Poucas pessoas dão a importância, né? Porque o que seria do seu canal sem os inscritos, né? O que seria? Peraí, olha que lugar gostoso eu arrumei. Estou aqui com meu tripézinho, escolhi aqui alguns comentários. Vou começar com uma pessoa muito querida, que eu vi o comentário dela aqui. Deixa eu ver se eu acho agora, né? Agora eu vou ver se eu acho, porque eu estava com ele aqui na mão agora mesmo. Dessa vez comentários legais, tá, meu povo? Nada parecido com aqueles comentários lá, porque também eu só vou ler esses comentários meio chatinhos quando tiver que dar importância para isso, né? Mas se não, não vou ficar lendo todo comentário chato, porque realmente não merecem. Os que merecem mesmo são esses, tá? Esses merecem mesmo, que são a grande maioria. É difícil escolher, viu? Vou falar pra você. O primeiro que eu vou ler hoje é da Berenice. A Berê, eu já sou íntima dela, né? De tanto que ela vem no meu canal. A Berê, ela falou assim: olá, que boa noite. Vamos a mais um trabalho seu, nos mostrando mais um pouquinho do Japão. Eba! Ah, dia 15/7, quarta-feira, meu aniversário, fazendo 59 anos, temos a mesma idade, Berê. Manda um beijo pra mim, Berê, um grande beijo pra você, minha amiga. Sinta-se realmente abraçada por mim, porque, de verdade, você vem sempre com comentários legais, super carinhosa, super atenciosa, e só tenho que agradecer. Os pernilongos já começaram a me comer, e agradecer imensamente por você sempre vir com tanto carinho, tá? Muito obrigada, muitas felicidades, espero que você tenha comemorado seu aniversário com a sua família e que tenha dado tudo certo por aí, tá? O outro também vem sempre, tá bom? O outro aqui, é o Luiz, é o Luiz que mora em Guarulhos. Vê se não é isso, o Luiz. O Luiz já vem faz tempo também, tá? É o Luiz Martiuso 4932. O Luiz diz assim: aqui vai minha opinião. Além de você gravar por amor, você tem muita luz própria, como já disse antes. Tudo que você fala, se percebe que as palavras saem do coração, por serem verdadeiras, além da sensibilidade, autenticidade e honestidade que seu rosto reflete nos vídeos. Muito obrigada. Gosto de você, é claro, dos seus vídeos. Andar por aí na sua companhia só me faz bem. E com um bate-papo sincero e verdadeiro, sempre muito bom. Confio e acredito verdadeiramente em tudo que você diz. Quanto ao carro, é necessidade nos dias atuais, necessidade como o celular, e que ninguém mais pode viver sem internet. É verdade. Digo isso porque antigamente quem tinha um telefone fixo era rico. Lembro, gente. Nossa, olha que para você conseguir uma linha, né, Luiz? Você tinha que ficar na fila. Você tinha que entrar em consórcio. Ok, imagina. E isso não faz muito tempo não, hein? Comenta aí quem lembra dessa época.
Digo isso porque antigamente tinha que o telefone fixo era de rico, tarará, tarará. E hoje qualquer um pode ter celular Android porque se tornou extremamente necessário, já que esse aparelhinho carrega a nossa vida e a nossa rotina diária. É verdade, Luiz, tudo que você disse, e agradeço também o carinho, né? Porque eu caminho com vocês, eu converso, eu falo coisas e a grande maioria pega, sabe? Tudo que eu tenho para dizer, tudo que eu tenho que falar para vocês, as pessoas simplesmente pegam a mensagem. Poucos são aqueles que, sabe, vão olhar por trás, vão olhar para cima, vão pensar numa coisa besta, sabe, para poder vomitar bobagem, né? São poucos mesmo. Mas é assim, a grande maioria, tá? Agora deixa eu ir para mais um aqui. Ó, tem a Sofia Ferreira, 37,90. Ai, que não sou de comentar em seus vídeos, mas sempre estou te acompanhando. E quero te dizer que é muito bom te ouvir. Bom aprender contigo e enxergar pela sua percepção as coisas, pessoas. Quanta maturidade, quanto respeito. Te assisto, te escuto e vou permitindo que em mim tenha um pouco de Aki também, gente do céu. Ô, Sofia, eu acho que você tem muito da Aki do momento que você sente tudo isso que eu transmito, entende? Então, é assim, as pessoas vêm e elogiam o que eu sou, o que eu falo, o que eu represento. Mas cada um de vocês que está comigo, que tem essa percepção, são assim também. Então é muito gratificante quando eu leio esse tipo de comentário, porque eu sei quantas pessoas boas existem ainda na internet. Porque aqui a gente não se conhece pessoalmente, né? Eu não conheço vocês, vocês não me conhecem, a gente só se vê assim. Eu conheço só vocês pelos comentários, né? Porque eu não vejo, né, a rotina de vocês. Vocês acompanham, na medida do possível, a minha rotina, né? Mas eu tento passar com a maior clareza do mundo o que eu penso, né, sobre a vida. E não vou dizer que sempre eu tô certa, não. Às vezes eu erro, sim, sabe? E muitas vezes já pedi desculpa em vídeo porque ter dito uma coisa que não é exatamente aquilo que eu queria dizer, que eu pensava, mas que mudei o pensamento. Então, não é só eu que transmito. Vocês me transmitem também muita verdade, sabe? Eu já... como é que fala? Eu já me retifiquei várias vezes, viu, gente? Não é só vocês, não, tá? Tô achando, não. Mas para não ficar aquele vídeo longo, sabe? Só de lendo o comentário, depois eu vou achando aqui. E não é sempre do vídeo anterior, tá? Às vezes é comentários de vídeos passados, né? Que eu vou lendo. Porque eu leio todos, sim, mas nem sempre eu consigo acompanhar em tempo real, tá? Às vezes o comentário aparece para mim depois, porque são muitos comentários, né? E aí depois de uma semana aparece um que estava lá embaixo. Ainda peço desculpas, eu falo, ai, desculpa, mas só apareceu agora para mim. Mas sempre estou respondendo, tá, gente? Eu nunca deixo para trás, não, tá? Mas a situação do Japão, gente, no momento é esse, né? A gente vive uma vida aqui comum, né? É só um outro país com uma outra cultura. É lógico, né? Que aqui a gente trabalha e consegue passear. Vocês viram aquele sorvete de mel que eu tomei com a minha filha? 950 ienes, R$30 custou. Juro pra vocês, gente. Era desse tamanho o potinho. Eu até assustei, porque na foto ele tinha uma dimensão maior, né? Lógico, né? Mas o mel aqui é muito caro. Porque o mel não é extraído em qualquer lugar como aí no Brasil. Que tem muitas fazendas de apicultura, né? Aqui tem, mas é muito pouco, tá? É muito pouco. E o mel puro mesmo, puro, é caro, não é barato, né? E aquela loja era uma loja específica de mel. Então eu não deu nem para me mostrar lá dentro, porque algumas lojas não permitem, né? Aquela loja ali, ela tinha uma imagem que era proibido filmar, né? Então a gente tem que respeitar quando é assim. Mas como eu comprei o meu sorvetinho e fui pro lado de fora e ali eu mostrei, né?
Mas a maioria das lojas não é permitido filmar e a gente tem que respeitar. Ai, que susto que veio agora! Eu assustei com o bichinho aqui. Ai, assustei. Então, é assim, a gente tem que se permitir, sabe? Às vezes, fazer uma extravagância. Ai, você fala de ter que economizar, mas fica fazendo esse tipo de coisa. Gente, uma vez ou outra, não é sempre. E não é sempre que a gente vai lá naquele lugar. Então, como a minha filha, ai mãe, eu queria tanto tomar aquele sorvete, por que não? Sabe? Por que não? É caro, mas é uma vez na vida, não é um sorvete que eu vou tomar todo dia. O café também é uma delícia. Não, aquele café, gente, sinceramente, quando dá a gente toma mesmo, porque é uma delícia. Aquele café é só nessa época, é só no verão, não é sempre. Então, quando chega nessa época, a gente aproveita mesmo e toma o café, né? Então, é uma época que é calor. Então, eles mudam, sabe, o cardápio das lojas de conveniência. É muito sorvete diferente. Eles colocam muita manga, frutas tropicais, né, abacaxi. Então, é caro porque são frutas que não tem aqui no Japão, né? A manga é importada. Não tem manga cultivada assim. Eu podia estar debaixo de um pé de manga, né? Já pensou que maravilha? E poder pegar a fruta, como é aí no Brasil. Aqui, por mais que fosse um pé de manga e tivesse aqui na minha cara, eu não ia poder pegar. Por mais que esteja numa praça, tá, meu povo? Por mais que não tenha ninguém olhando, né? É uma questão de ética. Sabe o que é ética? É uma coisa que a gente tem que ter valores. A gente aprende isso em casa, né? Mas muita gente esquece, né? E fala, todo mundo pega, eu vou pegar também. Já pensou se aqui no Japão fosse assim? Tava todo mundo ali. Aquele pé de figo estava numa casa ali, mas ele estava pro lado de fora, né? E se eu falo assim, tá do lado de fora, não tá dentro da casa, eu vou pegar. Isso é antiético. Entendem que isso é antiético e não é legal? Então, comenta aí se você concorda, sabe? Se tudo bem, aí no Brasil pode, né? É tão bonito, né? Você vê na rua, ai, tem um pé de manga, vamos pegar? É uma delícia, né? Olha o que eu tô vendo. Olha o que eu tô vendo. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês. Depois eu vou acabar de falar. Isso aqui é o que a cigarra faz. Vocês estão vendo aqui? Ó, esse galho aqui é sinal que a cigarra fêmea já veio aqui, já depositou ovos, porque ela fica mordiscando, deposita os ovos aqui e automaticamente depois de um tempo o filhotinho sai dos ovos e cai aqui e volta aqui para a terra e ela vai se alimentar da seiva. Olha aqui, isso é a cigarra que faz, meu povo. Vocês sabiam disso? Eu aprendi essa semana e queria mostrar para vocês. Hoje, sabe? Hoje a internet ensina a gente tanta coisa, né? Então, coisas que a gente poderia aprender. Coisas que a gente poderia aprender só estudando biologia, né? Hoje na internet a gente aprende. Nossa, quando eu vi o vídeo falando sobre a vida da cigarra, justo agora que nós estamos na época delas, foi muito interessante, porque eu aprendi muito com ela, com esse vídeo. E achei interessante, por isso eu queria ensinar vocês, né? Muito legal, né? E aí eu vou atropelando o assunto, gente. Já esqueci o que eu estava falando antes, porque eu olhei ali a folha seca ali e estava procurando a folha seca para mostrar para vocês, né? Olha que legal. Mas é isso, meu povo. É esse o vídeo de hoje. Eu quero muito que vocês comentem, sabe? O que vocês acham sobre o meu pensamento, sobre o que eu falo, sabe? Sobre o que eu acho de viver aqui, da cultura, da gente ter esse contato, sabe? De eu expor o que eu penso e vocês muitas vezes discordarem, é direito de vocês discordarem, né? Mas me falam por que também, por que você discorda ou por que você concorda, né? Isso é pra gente interagir, porque o intuito do canal é esse, tá bom? Eu mostrar e falar para vocês sobre o país, sobre o que estamos vivendo. O verão não está brincadeira, meu povo. Um calor insuportável e nós não estamos no verão ainda.
Não estamos no verão ainda. Eu vi ali muitas minhocas mortas, porque elas não estão aguentando ficar no solo. Eu me assustei quando eu vou ver ali depois se tem ainda e vou mostrar, tá? Muitas minhoquinhas mortas, porque elas saem da terra. A terra tá tão quente que elas procuram um lugar mais fresco e encontram o asfalto. Então eu vou olhar, porque foi ali que eu vi, tá, meu povo? Vamos lá. Olha aqui, cadê? Ontem eu passei aqui, tinha muita minhoca morta. Hoje já não estão mais aqui, acho que os passarinhos comem, né? Mas era assim, infestado de minhoca. Tem muita minhoca, essa terra aqui, ela é muito boa, sabe? Ela é muito boa, tem muita minhoca. Mas eu vi um monte mesmo, eu pensei até em filmar. Ó, tem uma aqui. Mas não era só uma não, eram várias, tá vendo? Olha aqui, ó. Tá vendo? Tem uma minhoca. E elas saem porque tá muito quente. E elas procuram um lugar mais fresco. E elas encontram esse forno aqui. Isso aqui é um forno e acaba queimando elas, tadinhas. Mas vira alimento para os passarinhos, né? Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do bate-papo dessa semana. Cuidado com, né? E fiquem atentos, tá? Tanto no Japão como no Brasil. A qualquer correspondência estranha. Correspondência que não tenha o seu nome, não tenha o seu endereço, só tem um papel dizendo: você tem que pagar isso. Entre no código de barra aqui para você ver a sua situação. Entende? É complicado, né? Mas acontece. Então falei sobre essa situação, falei sobre o ataque cyber, né, que aconteceu essa semana, sobre os ursos também, né, o javali. O que você prefere, urso ou javali? Deus me livre, eu prefiro infinitamente um urso, que eu dou um gritão no ouvido dele e ele sai correndo. Já o javali, você grita, ele voa para cima de você e não te larga mais. É muito perigoso. Então os animais silvestres estão descendo em busca de alimentos. Então estão devorando os seus pets. Você está passeando com o seu pet, de repente vem um urso e cata seu pet e vai embora. Entende? Está acontecendo muito isso, sim. Pessoas que estão em lockdown, porque não podem mais sair de casa, principalmente crianças, para ir para a escola. Os pais estão tendo que levar, porque os ursos estão atacando. Estão atacando e não é brincadeira não, são vários. Eu vou mostrar até algumas imagens que eu peguei da televisão para mostrar para vocês. Dá muita pena, gente. Eu morro de dó, sinceramente. Ai, Aki, isso é porque não é você que foi atacado. Gente, não fui atacada, mas eu morro de dó. Morro de dó porque todos são executados, né? Infelizmente. Não tem o que fazer, né? Não tem onde colocar. Abre um lugar aí para colocar ursos. Gente, isso custa dinheiro. Né? Como não tem predador para eles, infelizmente o homem tem que virar o predador, né? É coisas da natureza, da vida e vida que segue. Então fiquem aí com esse vídeo dessa semana. Espero que tenham gostado. Deixem um like, comentem muito, tá bom? Já tô chegando em casa. Até o próximo vídeo. Fui!